Esta é a história do menino que se tornou o maior vulto do Velho Testamento. Deus abençoou este menino e o usou para formar, de uma raça escrava do Egito e debaixo das maiores dificuldades imagináveis, uma nação separada, especial, santa e poderosa que mudou o curso da história da humanidade. Você já sabe que estamos falando de Moisés, não é mesmo? Ele foi o libertador do povo hebreu, tirando-o da escravidão egípcia, sendo seu líder através da peregrinação no deserto, seu legislador e autor do Pentateuco, o conjunto de livros escritos por Moisés. Sua história ocupa os seguintes livros: Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, que ocupam, em volume, a 7ª parte da Bíblia. Por sua vida e por sua obra, Moisés merece a fama de ter sido um dos maiores homens de todos os tempos. Ouçam a respeito do menino Moisés e de como Deus preservou sua vida de modo maravilhoso, reservando-o para um futuro glorioso. Devemos saber que José do Egito e toda a sua geração já haviam morrido. Os descendentes de Israel, porém, haviam aumentado em número. Multiplicaram-se e foram progredindo, ficaram fortes e encheram a terra. Por esse tempo, subiu ao trono do Egito um rei que não conhecera José e que não gostava dos israelitas. Teve medo de que eles crescessem mais que os egípcios e se tornassem mais fortes. Passou a dar-lhes mais trabalho a fazer, aumentou a pressão sobre eles, levando homens, mulheres, jovens e até meninos e meninas para o trabalho forçado, fabricando tijolos para a construção de cidades-armazéns militares do faraó. Com esta dura servidão, Israel iria perder o seu espírito de independência, e, no entender do rei, o número deles iria diminuir sensivelmente. Enganou-se. Quanto mais trabalhavam, mais fortes ficavam, e Faraó via-os aumentarem tanto em toda parte, no campo, nas casas, nas construções, nas ruas do palácio. O país se enchia de hebreus. Foi aí que o rei teve uma ideia para acabar com o aumento desse povo. Terrível ideia, pois era o plano de acabar com os estrangeiros, transformada em decreto para que em toda a terra do Egito fossem mortas as criancinhas que nascessem da data do decreto em diante. Foi recomendado às pessoas que trabalhavam na profissão de cuidar das futuras mãezinhas e atender as senhoras que iriam ter bebês, que jogassem todo o recém-nascido macho no rio. As meninas podiam viver, mas os meninos deviam ser mortos pelas parteiras. Mas esse cruel decreto não foi obedecido, felizmente. Elas poupavam a vida dos recém-nascidos, tanto machos quanto fêmeas. O rei descobriu e as chamou para perguntar sobre esse assunto. E as parteiras explicaram que as mãezinhas hebreias eram diferentes das mãezinhas egípcias. Antes que a parteira chegasse, já tinham dado à luz seus bebês. Faraó continuou com a sua ideia e seu decreto. Uma israelita deu à luz um filho e, notando que ele era formoso, resolveu escondê-lo por 3 meses. Mas, como vocês sabem, é muito difícil esconder uma criança por muito tempo, porque ela não fica quietinha. Chora, fala alto, se mexe muito. Os pais de Moisés, que se chamavam Amrão e Joquebede, trataram de fazer um plano a fim de impedir que o decreto do rei atingisse seu filho de 3 meses de idade. Tinham de escondê-lo dos soldados de Faraó, porque caso eles descobrissem o menino, iriam matá-lo. Era preciso dar um jeito de esconder Moisés para escapar do terrível decreto do rei do Egito. Amrão e Joquebede oravam muitas vezes por dia pedindo a proteção de Deus. Também Arão e Miriam, irmãos do menino Moisés. O Senhor respondeu suas orações,
dando-lhes uma boa ideia para livrar o recém-nascido. Começaram a preparar uma arca, que é uma caixa de tampa chata, parecida um pouco, talvez, com uma cesta de Natal, dessas feitas de vime ou de junco. Já viram uma assim? Arão fez um revestimento com betume e pez, algo assim como breu ou piche, uma resina pegajosa, sabem? Era uma massa que vedava os buracos da arca para não deixar entrar água. Depois de pronta, Joquebede colocou deitadinho dentro da arca seu filhinho Moisés. Dona Nenê, querido Moisés, velam os anjos, dorme Nenê. Nana Nenê, querido Moisés, o bom Jesus cuidará de você. Foram até a margem do rio e, tendo certeza de que ninguém estava vendo o que faziam, puseram uma pequena arca sobre a água do rio, por entre as plantas delgadas, lisas e que se dobram com o vento facilmente, chamadas juncos. A mãe voltou depressa para casa, mas sua irmã, que fora junto, Miriam, postou-se de longe, a fim de sondar o que iria acontecer ao seu irmãozinho. A filha do rei costumava ir tomar banho no rio e toda vez levava algumas empregadas para ficarem vigiando as margens. De repente, a filha de Faraó viu a arca no meio dos juncos, flutuando mansamente, e ela, curiosa, quis saber o que era aquilo. Mandou uma das empregadas buscar a arca, e abrindo-a, viu a criancinha chorando. O coração da princesa se encheu de compaixão pelo menino e disse: "Este é um dos filhos dos hebreus." Nesse exato momento, Miriam, que via toda aquela cena, inspirada por Deus, aproxima-se da filha de Faraó e lhe faz uma pergunta assim: "Queres que eu te vá chamar uma ama dentre as hebreias para que crie este menino para ti?" E a princesa, feliz com o achado, mas um tanto embaraçada, sem saber muito bem o que fazer com a criancinha, gostou da sugestão da mocinha hebreia e aceitou a sua proposta. Foi, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Correram até o rio. O coração batendo de emoção, Joquebede ouve, admirada, o que lhe diz a filha de Faraó: "Leva este menino e cria-o para mim. Eu te darei o teu salário." E a mulher hebreia, que era a própria mãe do menino Moisés, tomou-o e levou-o para sua casa a fim de criá-lo e educá-lo para a princesa. Salvo das águas do Nilo, ele foi criado como filho da filha de Faraó. Os esforços de seus pais para preservar sua vida foram um verdadeiro ato de fé. E agora que o tinham consigo a fim de educá-lo, novamente mostraram ter fé. A educação que lhe deram no lar foi baseada no amor de Deus e numa certa compreensão da missão de sua vida. Os princípios morais e a ética de comportamento que lhe ensinaram foram as pilastras fortes de seu caráter, mais tarde posto à prova e inteiramente aprovado. Quando, pois, o menino era já grande, sua verdadeira mãe o levou à mãe adotiva, e esta foi quem lhe deu o nome de Moisés, que quer dizer tirado das águas. Já no palácio de Faraó,
sob a tutela de homens da corte egípcia e, sem dúvida alguma, como um príncipe e pretendente ao trono do Egito, Moisés foi instruído em toda a sabedoria dos egípcios e se tornou poderoso em palavras e obras. Os sacerdotes daquela nação educaram-no nas letras, na literatura, na ciência e na religião deles. Mas, a despeito desses conhecimentos adquiridos posteriormente no Egito, Moisés conservava os princípios aprendidos no colo da mãe legítima quando menino. Sua experiência confirmou o ditado bíblico: instrui o menino no caminho em que deve andar, e ainda quando velho dele não se afastará. Na verdade, Moisés podia ter a aparência de egípcio nas roupas que vestia, na fala, na cultura, mas nunca se tornou um egípcio no coração. Em seu caráter, em sua religião e em seu procedimento leal, ele continuou a ser um hebreu e, como tal, um filho de Deus exemplar em seu tempo e para sempre.